esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Golgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrela no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano seca, tudo perde o valor. Se isso não for amor, lá, 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 mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, tudo perde o valor. Se isso não for amor, amor. De gratidão pelo Deus que o Senhor é, pelo poder que o Senhor tem, por todas as obras que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Obrigado, Senhor, pela tua bênção, e te pedimos em nome de Jesus que a mesma nesta noite seja extensiva a todas as vidas que precisa da tua misericórdia, do teu milagre, Senhor. Abençoa poderosamente este culto, esta live, essa transmissão, que tudo seja feito na tua santa e gloriosa direção, que o teu Espírito Santo se faça presente aqui nesse gabinete, também na casa de todos nossos irmãos que estão a partir de agora assistindo esse culto. Em nome de Jesus te oramos e por tudo nós te agradecemos. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós cumprimentamos a todos com a santa paz do Senhor. Dizer para os meus irmãos que é uma alegria imensa mais uma vez estamos aqui para poder cumprimentá-los no amor de Cristo Jesus, uma vez que o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para com nossas vidas. Nesta noite, convido a todos para a meditação na leitura de um texto sagrado, e quem está no seu lar com a sua família já deve tomar posse da sua Bíblia. Eu já vou aqui adiantar a leitura do texto. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao verso 18. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao verso 18. Gostaria que os nossos irmãos, aonde quer que esteja, tomem posse da sua Bíblia e façam assim,
A sua casa, o seu lar, é uma extensão da igreja. E é muito importante que a família valorize, num momento como esse, do culto divino. Nós não temos que participar do culto somente nos templos, principalmente agora que estamos com os templos com as portas fechadas. Mas aguarde, irmãos, é só um pouco de tempo. Deus vai nos dar uma grande vitória para a sua glória e para a nossa alegria. Mateus 16, verso 13 ao verso 18. Medite conosco. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, glória a Deus, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhe ele: e vós? Jesus pergunta aos seus discípulos, dizendo: e vós? Quem dizeis que eu sou? Verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, glória a Deus, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. No verso 18, Jesus faz uma promessa dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Mateus 16, verso 13 até o verso 18. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, com a sua família, porque a palavra já é abençoada. E aonde ela vai, aonde ela entra, aonde ela tem espaço, consequentemente levará bênção para todos aqueles que crê, que ouve e crê no poder da mesma, tá? Deus abençoe, meus irmãos. Queridos, antes de nós ministrarmos uma palavra da parte de Deus, eu quero pedir a oração do povo de Deus. É do conhecimento de todos nós que nós estamos numa batalha, numa guerra, devido ainda à existência desse vírus. E nós criamos aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, na cidade de Santa Quitéria, para a nossa igreja que nós pastoreamos, eu digo nossa forma de falar, mas a igreja do Senhor Jesus, que nós pastoreamos, convocamos todo o corpo ministerial e também os demais membros da igreja, e também, além dessa convocação, estendi um convite às demais igrejas desta cidade com seus respectivos pastores, caso queira fazer parte conosco de uma campanha de oração que Deus propôs, colocou no meu coração. Nós demos início dia 10 e ela será concluída, se Deus quiser, pelo menos nesta fase, dia 24 à meia-noite. Todos os dias, meia-noite e meio-dia, a igreja está convidada para estar de joelho na presença do Senhor, a menos que por algumas impossibilidades você não possa estar participando conosco. Mas desde ontem que Deus me incomoda para uma palavra, antes da ministração da mesma, mas nesse recado de incentivo à oração, Deus tem me incomodado e eu vou falar aqui para todos quantos estejam me ouvindo.
é bem melhor nós orar preventivamente para que não venha acontecer na nossa casa, com a nossa família, do que a gente não valorizar um convite como esse para uma campanha de oração, pois o projeto desta campanha é para que Deus tenha misericórdia da igreja e sare a nossa terra. Eu devo dizer para os meus irmãos com muita humildade, eu estou esperando no Senhor que em breves dias nós teremos notícias novas. Se o Senhor se achar, ou se o Senhor fizer daqui até o dia 24 com que esse mal venha cessar da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, seremos muito agradecidos. Se o Senhor fizer depois do dia 24, também seremos muito agradecidos. Portanto, que o que é cabível a cada um de nós cristãos é unirmos força em oração e intercessão, pois toda a igreja, todo o povo de Deus sabe que Deus responde oração, que Deus faz milagre por meio da oração. Existe uma comprovação científica, mesmo extra-bíblica, mas uma comprovação científica a respeito de milagre por intermédio da fé, por intermédio da oração. Então, participe conosco, não queira ficar de fora desta campanha. Se até hoje você não fez nenhum esforço para participar, lhe convido a partir de hoje à meia-noite, está conosco. É só apenas 30 minutos de oração. Eu lhe convido a fazer parte conosco. Mesmo que você esteja muito bem com a sua família, graças a Deus, é com você que eu quero contar, para nós orar por aqueles que estão muito mal, tá bom? Façam isso, a gente agradece em nome de Jesus. Nós vamos agora ouvir, Wilton, mais um louvor nesta noite. Na canção desse louvor, eu convido os meus amados irmãos para esse momento ofertório muito especial, para ajudar a igreja. Eu não vou esconder para os irmãos, nós já estamos com bastante famílias precisando de ajudas financeiras. Estava previsto a continuidade desta situação, do lockdown, de comércios fechados, de desemprego, muitas famílias passar, aliás todas, mas algumas mais, por dificuldades financeiras. E nosso coração fica muito aflito quando a gente vê alguém precisando e a gente não ter para ajudar. Então nós queremos ajudar, queremos fazer alguma coisa pelos mais necessitados. Então, esse é o momento ofertório. Nós vamos já ouvir a cantora, viu? Está preparando a cantora Ivânia para louvar a Deus, esposa do diácono Jonas, né? E o momento ofertório é muito especial. Você prepara a oferta, ou o dízimo que você tem por gratidão a Deus, e a forma de você contribuir sempre será a mesma, hoje com uma pequena alteração. Você pode contribuir mandando deixar nas congregações ao responsável na sede, tá? Ou então ligando para que a pessoa responsável mande pegar. A outra forma é você, por via do banco, fazer uma transferência, ou então um depósito, e agora também pelo sistema de Pix, né? Que é mais fácil, mais prático, então fica a seu critério. Qualquer dúvida, liga para alguém da nossa tesouraria e essa pessoa responsável vai lhe indicar como você deve fazer. Faça isso com muito amor. A Assembleia de Deus Santa Quitéria é uma das igrejas que vê a sua contribuição ter retorno para a glória de Deus, tá? Então vamos ouvir, já são 7h42, nossa cantora Ivânia louvando a Deus, enquanto ela louva o Senhor, você decide fazer sua contribuição. Pastor, eu moro em outra cidade, eu não sou evangélico, eu não sou crente, não pertenço a nenhuma igreja, eu posso contribuir sem nenhum problema, sem nenhum problema. Fique à vontade, certo é que a Bíblia diz que Deus ama ao que contribui com alegria. Faça isso com coração feliz e Deus te recompensará em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus.
por tua morte lá na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei. Aleluia. Poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei. Você pode adorar? Aleluia. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então aleluia. Sou adorador, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para louvar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda quer tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda quer tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Você pode sentir aí o amor dele te abraçando. Aleluia, ele te ama, querido. Aleluia. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda quer tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda quer tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Glória a Deus. Nós vamos daqui alguns instantes, são 7 horas e 47 minutos. Nós vamos logo mais meditar um pouco na palavra de Deus. E antes disso, eu quero aproveitar esse instante também e me veio o coração o desejo de mandar nesta sexta-feira uma saudação a todos os pastores das demais igrejas aqui na cidade de Santa Quitéria. Todos os pastores
Eu desejo a bênção de Deus sobre as vossas vidas, com as vossas famílias, todos os pastores das igrejas aqui em Santa Quitéria. E também as nossas igrejas co-irmã aqui vizinho. Quero dar aqui uma saudação ao meu amigo pastor Eliésio, na Assembleia de Deus aqui, bem próximo em Catunda. Também ao meu amigo pastor Antônio Batista de Guimarães, na Assembleia de Deus, também aqui bem vizinho, em Hidrolândia. Também ao pastor Ivan, na Assembleia de Deus, aqui bem próximo em Vajota. E ao pastor Kleber, na Assembleia de Deus em Lisieux. E também ao meu amigo pastor Neto Salgado ali, na Assembleia de Deus em Macaraú. Que Deus abençoe, pastor Neto, homem de Deus como os demais. Macaraú, onde nós tivemos a oportunidade de pastorear por 3 anos, 10 meses e 10 dias. Deus abençoe a todos os meus colegas aqui vizinhos, bem como a todos os demais pastores em todo o estado do Ceará, no Brasil e no mundo. Deus abençoe poderosamente. Convido ou peço a sua preciosa atenção para a meditação de um texto sagrado que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao verso 18. Tomamos por base essa passagem bíblica para a gente contextualizar esta palavra que vamos falar nesta noite em nome de Jesus. E o tema que nos traz esta noite a citar para os nossos amados irmãos, baseado nesse texto sagrado, é: quem é a igreja? Tá? É uma excelente indagação. Quem é a igreja? E para onde ela vai? É um assunto que, obviamente, que no momento como esse, em frações de minutos, eu não tenho condições de explanar para todos que estão nos ouvindo acerca de quem é a igreja em detalhes, e nem para onde a igreja vai também, um assunto muito rico, mas não dá o tempo para mim falar em detalhes, não é? Nós temos aqui poucos minutos, e eu entendo que esse assunto permeia por muito tempo e no meio de muita gente a respeito de quem é a igreja do Senhor Jesus. Nós temos, naturalmente, uma possibilidade de, quando citarmos a respeito da igreja, logo que vem à mente da gente, a memória da gente, é direcionar o pensamento para o local onde o povo se congrega, onde as pessoas estão unidas ou reunidas para fazer as suas celebrações. Mas, na verdade, aonde nós nos reunimos ou nos congregamos, não é na igreja, ou não é a igreja, é o templo. É o templo. Tratando-se de templo, a Bíblia se refere a respeito desses dois templos. O templo físico, aonde nós nos reunimos para a celebração, e o templo também físico, que é o nosso corpo, aonde a Bíblia fala a respeito do tal que é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Mas eu não quero aqui me reportar nem tanto ao templo aonde nós nos reunimos para congregar, tá? E nem individualizar o templo aonde a Bíblia diz que é templo de Deus e morada do Espírito Santo, que é isso que nós entendemos pela palavra, tratando da individualidade. Mas o que nós queremos falar nessa noite em poucas palavras é a respeito de quem é a igreja. Quem é a igreja? A igreja é uma instituição, certo? Que nós observamos ao longo dos anos e também pelo conhecimento bíblico, é a instituição mais forte, mais valorosa, mais resguardada que existe debaixo do céu e em cima da terra, que é a igreja. Quando o Senhor Jesus, nesse texto, fala a respeito da confissão de Pedro, o texto vai dizer que, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou-os.
interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Quando Jesus faz essa pergunta, essa interrogação, os discípulos disseram para Jesus: os homens aí, eles têm algumas dúvidas, mas alguns acham que o Senhor é João Batista. Outros acham que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Então, Jesus se direciona aos seus discípulos e pergunta: e que vocês pensam a meu respeito? E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus foi direto aos discípulos e perguntou: que vocês acham? Os homens acham que eu sou Elias, que eu sou João Batista, ou que eu sou Jeremias? Mas vocês, o que é que vocês acham que eu sou? Tá? E o texto vai dizer, no versículo 16, que entre os discípulos, Pedro toma posse da palavra e responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez que Pedro não teve a percepção que estaria fazendo uma grande revelação. Quem sabe a palavra veio nos seus lábios, fluiu nos seus lábios com tanta simplicidade. E no versículo 17, Jesus respondendo disse-lhe para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Tá? E no versículo 18, para concluir essa leitura, nós observamos quando o próprio Senhor disse assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. Jesus fez uma afirmação dizendo: tu és Pedro, que significa fragmento de pedra, e disse: sobre esta pedra que é Cristo Jesus, disse ele, na sequência do texto, eu edificarei a minha igreja. E desse mais, faz uma promessa: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a minha igreja. Nós escolhemos essa temática para essa sexta-feira, até para que entre alguns segundos aqui comentar com os irmãos a respeito de quem é a igreja. A igreja é uma instituição que foi comprada pelo sangue de Jesus, e o próprio apóstolo São Pedro disse que foi pelo precioso sangue, não foi com coisas corruptíveis, como o prata, o ouro, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adentrando nesse entendimento, é por esta razão que eu começo a assimilar um dos motivos que desde que Jesus se ausentou da terra e subiu assunto aos céus, que a igreja tem sido perseguida por pessoa que se destaca, por instituições que se destacam, por poderes que se destacam, competente, capaz de passar por cima e acabar com a igreja do Senhor Jesus. Mas todos os leitores da Bíblia Sagrada e de livros, histórias extra-bíblicas sabem, por A mais B, que até hoje nunca alguém conseguiu, nunca alguém teve a possibilidade de acabar, de destruir, certo? De eliminar a igreja do Senhor Jesus. E eu estava meditando nesse texto acerca do tal, e passando a entender a razão pela qual ninguém conseguiu e jamais irá conseguir
destruir a igreja do Senhor, primeiro porque ela foi comprada, não foi achada, não foi tomada, ela foi comprada. E uma vez sendo comprada, a igreja tem o seu valor. Segundo, porque foi comprada pelo um alto preço, o preço do sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue do Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. Então, a impossibilidade de alguém vencer a igreja é porque a igreja, além de ter sido comprada, ela tem um dono. E o dono dela é Jesus de Nazaré. E é por esta razão que nós, nesta noite, tomamos posse desta palavra e glorificamos o nome de Jesus. Pela felicidade que nós temos que, ainda com tempo, podermos servir, agradecer a Jesus e fazer a sua vontade. Porque o tema desta mensagem nesta noite é: quem é a igreja? A igreja é o povo. A igreja não é o templo. A igreja é o povo comprado com o sangue de Jesus. E para compor esta igreja, nós vamos observar alguma coisa que é importante. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23, para nossa meditação, nós vamos observar algo extremamente importante para nossas vidas. Quando a Bíblia se refere em Filipenses capítulo 1 e versículo de número 22, glórias a Deus, nós observamos algo extremamente importante para as nossas vidas. Aliás, desculpa, Efésios capítulo 1 e versículo 22, quando o apóstolo Paulo destaca nesse versículo, dizendo: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Verso 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Em resumo, nesta passagem bíblica em que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23, nós observamos que o apóstolo aqui destaca a respeito de que Jesus sujeitou todas as coisas a seus pés, tá? E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Eu encontrei aqui a primeira razão pela qual a igreja sempre foi e sempre será resguardada. Você que está me ouvindo agora, meu amado irmão, querida irmã, talvez nessa fase que nós estamos vivenciando, ouvindo tantas coisas por meio das redes de comunicações. Esses dias até ouvi um áudio a respeito de alguém falando bravamente, dizendo palavras contra a igreja. Eu fico pensando, é muito triste quando alguém esboça reação para alguém que você não conhece, ou não conhece o seu dono, o seu protetor. Mas nesta sexta-feira, o Senhor me trouxe o coração esta palavra para dizer a todos que a igreja, ela é um corpo. A igreja é um corpo. E o apóstolo Paulo, por meio desta revelação, escrevendo esta carta aos Efésios, disse que Cristo Jesus se constituiu cabeça deste corpo. E como cabeça deste corpo, ele é o protetor, ele é o guardião desta igreja. E é por isso que nos anos passados levantou-se reinos, levantou-se tempestade, levantou-se autoridade, levantou-se quem quis levantar, levantou-se Herodes, levantou
quem quer que seja, mas não conseguiram abater a igreja. Não é porque a igreja em si ela tenha recursos humanos, ela tenha armas de guerra, ela tenha estratégia, ela tenha esconderijo aqui na terra, não. A vitória desta igreja é porque a Bíblia diz que o Senhor peleja por ela. A vitória é nossa e do Senhor é a guerra e a peleja, mas a vitória da igreja é do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que a igreja é um corpo. E esse corpo ele não pode, ou não deve, ou não foi, ou não é e não será nunca formalizado por uma pessoa. Esse corpo está agregado todos aqueles que se prontifica, sabe, a fazer parte desse corpo por intermédio da palavra de Deus. É por isso que as nossas igrejas evangélicas, elas têm doutrina, elas têm norma, têm regras, prega limite. Inclusive, eu ouvi recentemente um comentário de uma pessoa que perguntou se os pastores tinham liberado a igreja para fazer o que quer fazer, se os bons costumes não seriam mais necessários serem praticados. Eu digo a todos que me ouvem nesta noite, especialmente os que fazem parte da minha responsabilidade na condição de pastor, nós não liberamos nada, porque sobre nós não está a competência para liberar nada que a Bíblia proíba. A igreja, na pessoa dos seus sacerdotes, dos seus pastores, dos seus líderes, das suas lideranças, nós não temos capacidade nenhuma de aumentar as páginas da Bíblia, aumentar um tio na Bíblia ou diminuir. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, sempre foi, é e sempre será pecado. E isso pode excluir uma pessoa deste corpo, que é a igreja, pelo qual Jesus Cristo é o cabeça. É por isso que para fazer parte desse corpo, Jesus disse com muita clareza ao doutor Nicodemos, num diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus disse: olhem, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque o novo nascimento é um momento de uma transformação de um indivíduo, não transformação por meio da religiosidade, por meio de rituais religiosos, por meio de interesses pessoais, de curas, de milagres, de prosperidades, de bênçãos materiais, de bens aqui na terra, não. Transformação por meio do Evangelho de Cristo Jesus. E os ensinamentos do Evangelho de Cristo Jesus e a doutrina do Senhor através da Bíblia Sagrada não é um ensinamento de que as pessoas têm na terra uma vida permanentemente aqui. Ou então, uma vida de muita tranquilidade aqui, não. O que a Bíblia nos orienta ou nos ensina é que no mundo tereis aflições. Será que você não está percebendo que a vida toda a igreja teve na terra aflições? Mas por que a igreja tem esses impasses aqui na terra? É porque a própria Bíblia diz que aqui não teremos cidade permanente, mas aguardamos a futura, onde está Cristo Jesus, e em breve a igreja também irá, em nome do Senhor, se encontrar com Ele. Então, quem é a igreja? A igreja é formalizada, a igreja é um corpo, pelo qual agrega as pessoas que se tornam membros deste corpo. E sobre este corpo está o cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 1 e versículos 22. Que Jesus é o cabeça da igreja. Segundo lugar, quem é a igreja?
A igreja, a Bíblia relata que ela é a noiva do Cordeiro de Deus. Será, meu irmão? Será, minha irmã, que compensa, tendo esse conhecimento de que a igreja é a noiva do Cordeiro e que você teve a felicidade de compor parte desse corpo, porque a Bíblia diz que assim como o corpo humano tem muitos membros, assim também a igreja de Jesus são muitos membros, mas cada um tem a sua utilidade, cada um tem a sua dependência do cabeça. Ninguém, ou nenhum membro desta igreja, ou deste corpo, vive de forma autônoma para tomar suas próprias decisões, sabe, a parte fora a sã doutrina. Para isso a Bíblia diz que qualquer um que aumentar ou diminuir um tio, uma vírgula desta palavra, as maldições que estão escritas na mesma cairá sobre o tal. Então, como igreja de Jesus, eu hoje estou trazendo uma palavra exclusivamente para crente que quer morar no céu. Como a igreja de Jesus, não devemos estarmos interessados em andar, ou viver, ou vestir, ou calçar, ou ir, ou voltar, comer, ou deixar de comer, de acordo com o que agrade as pessoas deste mundo. Pois a Bíblia diz que aqueles que amaram o mundo, o amor do Pai não está nele. E um dos mandamentos do Senhor como prioridade foi: devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Esta é a regra da palavra de Deus para todos nós que nos propomos a se tornar corpo pelo qual Jesus Cristo é o cabeça. Então, amados e queridos irmãos, quem é a igreja? A igreja é a noiva do Cordeiro. Apocalipse capítulo de número 19, versículo 7, diz que a igreja é a esposa. Apocalipse capítulo 19 e versículo 7, diz que a igreja é a esposa. A igreja é a esposa. A esposa de quem? A esposa de Jesus, no sentido espiritual. E uma vez que a igreja é a esposa de Jesus, entenda esse detalhe. Jesus disse aqui na terra após a sua ressurreição, ele disse aos seus discípulos: eu vou para o céu, mas voltarei outra vez. Glórias a Deus. Jesus não estava dizendo isso com interesse em voltar a esta terra, até porque essa terra não ofereceu nada que Jesus se engraçasse, se interessasse a ponto de voltar para a terra em si. Quando ele disse: eu vou para o Pai, mas voltarei outra vez, ele disse: para levar vós para mim mesmo, para que aonde eu estou, disse Jesus, estejais vós também. Glória a Deus. Outra vez ele falou aos seus discípulos: assim como vocês observam o Filho do Homem sumindo sobre essas nuvens, da mesma forma ele há de voltar. Glórias ao Senhor Jesus. Portanto, meus amados e queridos irmãos, não deixe, pelo amor de Deus, que esta fase desta pandemia, quando os nossos templos, que não vai subir para o céu, os templos não vai para o céu, os templos não nos santifica, os templos não aumentam a nossa fé. O que a Bíblia orienta a cada um de nós é que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, nessa fase desta pandemia em que nossos templos estão fechados, em que você não tem a sua liderança, o seu pastor, o seu dirigente, o seu conselheiro, o seu líder de departamento, o presbítero que é para você uma referência,
a amiga ou amigo que ora com você pertinho no templo, ou escuta a pregação pertinho, sentado ali na cadeira, no banco, no templo. Você não tem essa possibilidade porque não pode aproximar. Vivemos uma fase de não podermos aglomerar, é uma fase do distanciamento, tá? Mas que isso não venha tirar, uma vez que foi dada a você uma fé viva e inabalável, dizendo que você faz parte da igreja, do corpo de Cristo, pelo qual Jesus Cristo é o cabeça. E assim sendo, nós caminhamos aqui para o entendimento a respeito de quem é a igreja. E agora, para onde a igreja vai? Quem é a igreja? A igreja é a noiva, a igreja é a esposa, a igreja é o corpo pelo qual Jesus Cristo é o cabeça. E a segunda fase dessa temática nessa noite é: para onde a igreja vai? Tá? Segundo a Bíblia Sagrada, a igreja vai para o céu. Mas como é que a igreja vai para o céu se ela é feita por pessoas humanas, pessoas pecadoras? Veja bem, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8 e versículo 1, ele disse: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Permita, por gentileza, eu lhe fazer uma pergunta. Como está a sua consciência agora, exatamente nesse horário de 8 horas e minutos? Como está a sua consciência? Como está o seu coração? Qual é a sua decisão diante dos fatos? A igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é a esposa de Jesus, a igreja é o corpo pelo qual Jesus é o cabeça. A Bíblia está recheada de qualidades desta igreja, mas o tempo não me permite. Termino essas 3 colocações. É corpo, que Jesus é o cabeça. É noiva, que Jesus é o noivo. É a esposa, que Jesus é o esposo. Isso é um sentido espiritual. E agora, para onde vai a igreja? A igreja vai morar nos céus. 1 Tessalonicenses, nós encontramos uma passagem bíblica extremamente importante. Capítulo 4 e verso 16 de 1 Tessalonicenses. Quando aqui o apóstolo São Paulo, ele fala de algo extremamente profundíssimo acerca da vinda de Jesus e ao mesmo tempo acerca da ida da igreja. E eu quero que você medite comigo o tema desta mensagem: quem é a igreja e para onde ela vai? A igreja é a esposa, a igreja é noiva, a igreja é corpo pelo qual Jesus é o cabeça, Jesus é o esposo, Jesus é o noivo. E para onde a igreja vai? O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 4 da sua carta aos 1 Tessalonicenses, versículo 16, dizendo: porque o mesmo Senhor... Qual é o mesmo Senhor? O mesmo Senhor que a Bíblia identifica como cabeça da igreja. Você entende? O mesmo Senhor que a Bíblia identifica em Apocalipse 19:7 como esposo. O mesmo Senhor que a Bíblia identifica como noivo da igreja. Paulo diz aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É o mesmo Senhor que eu falei recentemente, que disse para os seus discípulos, pessoalmente após a sua ressurreição. Jesus falou com os seus discípulos pessoalmente: eu vou para o Pai, oh aleluias, mas voltarei outra vez. Jesus viu seus discípulos um pouco pensativos, quem sabe atribulados, preocupados,
o que seria da vida deles a partir de ali. E Jesus repassa uma mensagem para os seus discípulos, e João registra isso no capítulo 14, quando Jesus olha para os seus discípulos e percebe que eles estavam um pouco, tanto quanto, talvez, pensativos, preocupados, se o Senhor agora ia para o céu, o que seria deles? E Jesus olha para os seus discípulos e passa uma mensagem nesta noite, quero repassar para você que está me ouvindo, quando Jesus disse em João capítulo 14, versículo 1. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, glórias ao Senhor. Disse ele, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estou, disse Jesus, estejais vós também. Então fica claro que o interesse do Senhor Jesus é que a sua igreja esteja com ele aonde ele está atualmente. Você entende isto? Paulo escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5 e versículo 1. Romanos capítulo 5 e versículo 1, ele disse, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã que me ouve nesta noite, atente para este assunto. Pense nesta noite como está a sua consciência. O que você tem feito para o Senhor? Como tem sido a sua trajetória de cristão? Tenha cuidado. Reserve a sua alma para Deus. Nunca foi bom, nunca foi correto, nunca foi importante, nunca foi lucrativo pecar contra a santidade de Deus. E agora, como nunca, porque Jesus está nas portas. É o que o apóstolo Paulo acaba de falar aqui na sua carta a Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta, capítulo 4, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glórias ao Senhor Jesus. Pastor, só existe promessa para quem morreu em Cristo? Quem morreu na fé? Quem morreu já crente? Quem morreu em santidade e comunhão com o Senhor? Não. O texto aqui se divide em duas etapas. A primeira, o apóstolo Paulo está dizendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No verso 17 do mesmo capítulo, ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glórias a Deus. Então, para onde vai a igreja? A igreja vai para o céu. Se você observar esse texto, ele está dizendo que Jesus descerá do céu, no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Repito, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, pegue a sua Bíblia em casa e observe quando diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Ok? Tivemos aqui uma queda na internet, mas voltamos, e eu quero aqui abrir aqui um parênteses aqui, para convidar os irmãos, pelo amor de Jesus, irmão, faça parte da nossa campanha de oração das 12 às 12h30 do dia, 12 às 12h30 da noite, porque, sinceramente, você não sabe o tamanho da dificuldade que temos. Estamos aqui dependendo de tanto aparelho e de internet, quando cai fica aquela coisa muito difícil. Mas orem por nós, para nós voltarmos logo mais aos templos e poder os abraçar em Cristo Jesus e termos liberdade de ministrar a palavra do Senhor junto com vocês, tá? Então, voltando aqui ao assunto, quando o apóstolo Paulo fala a respeito de que o Senhor virá do céu, fica mais do que claro de que Jesus está no céu. A Bíblia diz que ninguém desceu do céu, senão aquele que ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Então observe bem a matemática. Jesus estava no céu, desceu à terra, se encarnou, cumpriu a sua missão de resgatar, de perdoar, de libertar, de salvar uma multidão, voltou o assunto aos céus. Agora Jesus está nos céus. E Paulo, por meio desta revelação, está dizendo que naquele dia o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a trombeta de Deus, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não quer dizer que serão arrebatados primeiro. Está dizendo que eles ressuscitarão primeiro. Depois de ressuscitado os mortos em Cristo, pastor, por favor, quem é esses mortos em Cristo? Os mortos em Cristo são aqueles de todas as épocas, de todos os tempos, que não negaram o nome de Jesus, que não trocaram Jesus por nada desta vida. Ei, meu irmão, você crente, me escute isso. Você que se desvia, você que se afasta, você que esfria na fé, você que está desanimado, simplesmente por um momento de uma pandemia como essa, o apóstolo Paulo disse que o nosso viver é Cristo, e se morrer é lucro, ninguém perde nada, porque morre em Cristo Jesus, porque a vida aqui está se eliminando a partir dos 50, 60, 70, 80 anos, tá? É muito difícil viver uma vida aqui mais longa, mas a vida no céu é de eternidade a eternidade. Morrer com Cristo não é prejuízo, mas é lucro. Obviamente que nós, humanamente falando, nós temos o pavor, temos o medo, aquela coisa de não querer deixar, separar de alguém, mas na verdade a importância é guardar a fé em Cristo Jesus. Vamos concluir esta mensagem, esse raciocínio. Então, Jesus descerá nas nuvens e não virá até a terra, só até as nuvens dos céus. E o texto vai dizer: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Observe bem o texto. Não é arrebatado juntamente com ele, não. É com eles. É no plural. Porque se fosse com ele, significaria dizer que Jesus estaria na terra e nós seríamos arrebatados, acompanhando ele da terra para o céu. Mas não, o texto está dizendo que seremos arrebatados juntamente com eles. Quem são esses eles? Esses eles são partícula da igreja que ao longo dos anos morreram fisicamente. Foram queimados nas fogueiras, foram esmagados, comido pelos leões, pelas férias, foram tirados a cabeça, decapitados, foram tirados o couro vivos, foram torturados, mas não negaram a fé em Cristo Jesus. E o Espírito Santo me manda dizer para você agora, por que você quer negar a fé sem nenhum motivo, enquanto que muitos outros que morreram em Cristo viram a morte cara a cara, mas não negaram, por amor a Jesus Cristo, preferiram morrer e não negar o nome de Jesus. E é para esses que a Bíblia está dizendo que eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, seremos arrebatados com o Senhor. Glórias a Deus. Tá certo? E para concluir, são 8 horas e 28 minutos, temos aqui um percalço a respeito da internet. Para concluir, eu deixo o que o apóstolo Paulo deixou aqui no versículo 18, para todos os meus irmãos nesta noite. Você que está atormentado, por problemas, está angustiado, está afligido, está mal aqui na terra.
as coisas para você não andam bem, sabe? Está preocupado com o seu amanhã. Eu lhe peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, atente para esse versículo 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, quando Paulo diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa palavra consola a igreja, a noiva, a esposa. Consola como, pastor Wilson? Consola porque ela tem promessas verdadeiras para a sua vida. Não desista. Você está fraco na fé? Isso é natural que aconteça, mas se fortaleça no Senhor. O que é que eu faço, meu pastor? Dobre o joelho, vá buscar a face do Senhor, vá buscar a presença de Deus, participe da nossa campanha, participe da escola dominical, participe dos cultos evangelísticos, dos cultos de doutrina, leia a Bíblia, ore, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Jesus, porque nesses dias acontecerá o arrebatamento da igreja. Jesus disse isso: olha, quando vocês vê essas coisas acontecendo, fome, peste, guerra, terremoto, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, meu filho, te acorda. Você não está percebendo que há uma guerra nesse país, há uma guerra nessa terra, há um desentendimento em massa geral, não tem mais quem controle o que está acontecendo. Jesus está dizendo: igreja minha, tu és a minha igreja, e as portas do inferno não lhe vencerá, não vai prevalecer. Eu voltarei e levarei a minha igreja para mim mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. E você que conhece a verdade, eu lhe pergunto o que está escrito na carta aos Hebreus: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Esta noite eu lhe dou um conselho: se alguma coisa está te bloqueando, te atrapalhando, Paulo disse que devemos deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, deixe tudo, e disse Paulo, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jogue por terra agora, em nome de Jesus. Lance fora agora tudo aquilo que é embaraço. Não vale a pena você levantar contra a sua liderança. Não vale a pena se levantar contra o seu irmão, contra a sua irmã. Não vale a pena você estar embaraçado por causa de político, por causa de patrão, por causa de empresa, por causa de emprego, por causa de roupa, por causa de bons costumes, por causa de qualquer tipo de coisa que vem na sua frente. Não vale a pena. Se Jesus voltar e você ficar, grande é o seu prejuízo, porque será pior, porque na vinda de Jesus, Ele levará a sua igreja, o Espírito Santo também irá. E agora que será de você na terra? Sem Jesus, sem a igreja e sem o Espírito Santo de Deus na terra, só você. Então atente para esta palavra em nome de Jesus. Eu não quis e nem quero, não é meu estilo, sabe, lhe pressionar. Não. Eu estou lhe ensinando a palavra de Deus. Eu estou lhe dizendo que o tempo é agora. Não compensa se arriscar e deixar para quando não tiver mais jeito. Jesus disse: quando vê essas coisas acontecendo, termino agora, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E qual coisas são essas? As que você está agora acompanhando, você está vendo, são sinais. Tudo o que está acontecendo são prenúncios da vinda de Jesus. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Que Deus lhe abençoe, minha irmã. Perdoe-me, mas a minha intenção não foi, sabe, deixar você mais afligido. Não. E nem lhe pressionar a nada. A decisão é sua. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavra? Palavra de promessa da vinda de Jesus e da ida da igreja. Quem é a igreja? É a noiva, é a esposa do Cordeiro de Deus. Quem é a igreja? Viu? E para onde ela vai? Ela vai morar nos céus. A Bíblia diz que aquele que vencer será vestido, diz a Bíblia, de vestes brancas. Glórias a Deus. Será vestido de vestes brancas. Aquele que vencer comerá do maná escondido, disse Jesus em Apocalipse. Aquele que vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono, disse Jesus. Aquele que vencer terá direito à árvore da vida. Aquele que vencer
nunca mais sofrerá o dano da morte. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor. Eu quero concluir aqui, Wilton, nós vamos já orar encerrando o culto. E também eu prometi, estou devendo, ler aqui o nome de alguns irmãos que participaram conosco, mas eu queria pedir a você que não desligasse o seu aparelho. No final de tudo, vai ficar para final de tudo uma mensagem lindíssima, um hino lindíssimo para a sua alma, cantado pelo Gerson Rufino, uma mensagem poderosa. Eu, por favor, não desligue enquanto não terminar esse louvor, que vai ser o final de tudo. Eu estou aqui com muitos nomes de irmãos que mandaram para a gente aqui. Hoje eu vou fazer isso, sexta-feira, está na sua casa, eu estou aqui no meu gabinete, né? E tenho o amor de atender nossos irmãos, citar o nome de cada um, já que a gente não pode estar junto, mas vou fazer isso. É muitos nomes aqui. Eu vou ler aqui o máximo que eu puder e levar a minha saudação de paz a todos os meus companheiros aqui do Ministério da Igreja, todos os evangelistas, presbíteros, diáconos auxiliares. Também minha gratidão a todos aqueles que estão cooperando com a obra de Deus, tá? E também a minha alegria por aqueles que estão permanecendo mesmo em casa. Orem, busquem ao Senhor na sua casa, na segunda-feira, nosso ciclo de oração. A sua casa é uma extensão da igreja, tá? Então, Deus abençoe sua vida poderosamente. Vamos aqui ler os nomes, depois eu saúdo a todos de uma vez só, com a paz do Senhor e com o meu abraço em Cristo Jesus. Iniciando aqui o diácono Jonatas e a sua esposa irmã Ivana, também a Amélia, também a Maria Paiva, nossa irmã Maria Paiva, também a Leane, também a Andressa Duarte, não, Hilton? Também Xande e Quitéria, o Xande e sua esposa, a irmã Quitéria. Temos aqui também o Gustavo, tá? E lá do... o Gustavo, ok, o Gustavo do violão, né? Gustavinho, estava pensando no outro Gustavo do violão, lá do bairro dos Pereiros. Também nosso querido Ed Carlos dos Pereiros, nosso irmão Jonas Silva, também Maurisa, muito bem, Deus abençoe. Também Erlânio, Deus abençoe também poderosamente. Irmão Toninho e irmão Toninho e irmã Isacleide, tá? O casal também Toninho e Isacleide, nosso construtor aqui da igreja, né? Construiu um tempo aí na Pedra da Saudade. Deus abençoe Toninho e sua família. Toninho e Isacleide, deixa eu ver mais aqui, Jesus também aqui. Toninho e Isacleide e família. Temos também a Letícia e Adão, ok, irmã Letícia e Adão. Temos aqui irmã Zilda, tá? Zilda Araújo, Deus abençoe irmã Zilda Araújo, também Letícia e irmão Adão, seu esposo. Temos também aqui o Zé Leandro, nosso presbítero Zé Leandro, ali do bairro das Flores. Deus abençoe meu querido Zé Leandro. Também temos aqui a Nara, temos o Cairo, temos o Wagner, né, e família. Temos a Ana Cristina, Antônia de Maria, Salete e também Antônio Milton, Luiz e Milena, o Elton em Sobral, meu filho Elton em Sobral e a sua família, esposa Rebeca e a filha Helena. Temos também a Mazé e a avó Chaga, aqui vizinho. Temos também o Camargo, Romélia deve ser lá do Raimundo Martins, suponho eu, deve ser Romélia do Raimundo Martins. Temos também Lorival, muito bem. E temos também Pereira, irmão Pereira. Inclusive, parabéns, irmão Pereira, você é uma bênção de Deus. Temos também nosso irmão Maico, presbítero Maico e família. Temos o Idelmar e família. Luzia e Edilson, presbítero Edilson e Luzia, no caso. Temos o presbítero Hélio, aqui tem o Hélio, mas deve ser o Hélio presbítero. Temos João Paulo no Paraíso, irmão João Paulo no Paraíso, Deus abençoe. Irmã Elita Matos, lá na Coab. Ednez, tá? Ambrosio, lá no Raimundo Martins. E Yolanda e Mateus, aqui no bairro Piracicaba. Nosso irmão Tiago, lá no Juá. Diácono Tiago, Deus te abençoe, filho. Cuide dos irmãos aí, enquanto você puder, enquanto eu posso ir aí, tá bom? Tiago, lá no Juá. Sua família e os demais irmãos lá do Juá, todos, Deus abençoe poderosamente nossos irmãos. Nossa irmã Neta Lima, nas Flores, Leandro em Sobral, Deus abençoe o irmão Leandro, lá em Sobral, é isso, Wilton? E também irmã Silvanildo, tá? Silvanildo da Imada Grande. E temos também Kelvis, aqui, esse último aqui, meu filho, não entendi bem aqui. O último, por favor. E nós vamos aqui dar sequência aqui, mais alguns nomes aqui.
A Kelson, não é o Kelson, é o Kelson. Kelson, Deus abençoe Kelson, em nome de Jesus. Temos aqui o Marculino, tá? Irmã Lucimar, lá nos Pereiro. Iraneide, nossa irmã Iraneide, aqui próximo, aqui na Piracicaba. Temos também Renato, no Paraíso. Josiel e Mônica, lá na Pedra da Saudade, nosso presbítero. Paulo Roberto, lá em Raimundo Martins, sua família. Tá? Temos também aqui a Marliane, nossa irmã Marliane. Gracinha, Gracinha Braga, aqui no bairro das Flores, tá? Bom, muito bem. Temos também o Pedro Sampaio, nosso irmão Pedro, diácono Pedro, homem de Deus, servo de Deus, irmão Pedro e família. Romário e Cris, Romário Duarte e Cris. Irmã Vilma, deve ser a Vilma do Mosquim. Nossa irmã Vilma, Deus te abençoe, irmã Vilma, saudade de você e do Mosquim. Tá? Temos também nosso irmão Pedro, outra vez aqui Pedro Sampaio, né? Irmão Pedro Sampaio 2 vezes, tá ok? Irmão Pedro Sampaio, temos aqui outra vez a irmã Iara. Temos Rosenir, Sebastião, deve ser Sebastião III, prédio Sebastião III e família, lá na Pedra da Saudade. Deus abençoe, irmão Sebastião. Também temos o Evaldo em Raimundo Martins. E o último aqui, nosso irmão José Antônio, também Jane, e também a Ana Flávia e Luana. Temos também o irmão Glaubson e a sua esposa, irmã Márcia. Temos aqui ainda Gláucia. Temos também Luzimar, né? Luzimar Portela. E temos também a irmã Jerusa, né? Jerusa Ferreira, é isso? Eu estou aqui, Jerusa Ferreira. E temos também Alcione Roseira, né? Muito bem. E temos Sueli Lima. E por último, Valderice. Deus abençoe todos os meus amados irmãos. Eu sei que foge um pouquinho da ética de uma live, mas nós estamos num culto normal aqui, vamos dizer assim, tá? Deus abençoe. Nós vamos ter um prazer de saudar a todos, meus irmãos, com a santíssima paz do Senhor. Que Deus abençoe meus irmãos poderosamente e gloriosamente. Querido, eu vou encerrar agora. Nós temos aqui um probleminha com a internet, nós estamos já 8h40, mas vamos terminar agora, fazendo a última oração. E convido para ouvir logo mais a mensagem muito linda através desse louvor, e que à meia-noite esteja conosco em oração. Todos os nossos obreiros, os convoco, todos, a menos que não possam, façam parte dessa oração. É bem melhor você nos ajudar nessa campanha de oração do que depois você precisar de socorro urgente e ter passado a oportunidade da gente orar na campanha, tá? Obviamente que se Deus abençoe, não tiver misericórdia, se precisar, a gente vai orar por você, não tenha dúvida disso. Mas o melhor é agora essa convocação, todo mundo orando para Deus estipar da terra esse mal que tem assolado muitas famílias, tá? Deus abençoe onde quer que você esteja, cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus em nome de Cristo Jesus. Pai Celestial, te louvamos e te glorificamos nesta noite por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, Pai. Na condição de participar, de pertencer à tua igreja, nós estamos te orando, pedindo a tua proteção, a tua misericórdia, em nome de Jesus agora, Pai, em favor da tua igreja, em toda a superfície da terra, dos enfermos, dos que estão internados, dos que têm parentes, familiares doentes. Meu Deus, entra com providência, faça um milagre, Senhor. Nós estamos te pedindo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda da terra esse mal que tem assolado, meu Deus amado, e prepara a tua igreja para a vinda de Jesus. Senhor, seja conosco em tudo. Todos os nossos irmãos que acabamos de estar aqui, os nomes, onde quer que eles estejam, na cidade ou no interior da nossa igreja ou de outra igreja, onde quer que esteja um servo teu, meu Deus, que a tua bênção vá de alcance a todos. Senhor, faça assim para a tua glória, para a nossa alegria, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, atende a nossa oração em favor de todas as famílias brasileiras, que as tuas mãos, ó Deus, seja estendida sobre a nossa nação, Senhor. Abençoa poderosamente cada um daqueles que precisa de um milagre agora, em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações e o cuidado do Espírito Santo de Deus seja com todos que nos ouviram e os demais que não ouviram também, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês, muita saudade, mas pela fé no Senhor, breve estaremos juntos reunidos na casa de Deus, nossos templos. Deus abençoe. Tem uma palavra pra você
não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e